Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui, viu? É muito bom. Eu estou nesse trabalho há pelo menos 20 anos, né? E creio, designada por Deus para me capacitar nessa área de tratamento de drogas e falar com os pais e com adolescentes e adultos sobre, principalmente, o uso de álcool, né? E nós... trabalho no Centra Rio também, que é a Secretaria Estadual de Saúde, e lá nós recebemos muitos filhos. E eu comecei a ficar muito triste de receber muitos filhos de crentes, muitos filhos de líderes das nossas denominações. Isso, cada vez que eu ia atender uma pessoa dessa, eu chorava com ele, e orava com ele, e pedia a Deus a bênção sobre ele. Não porque os crentes sejam diferentes, de que não vão, né, se não se cuidar, vão se contaminar, claro. Mas, enfim, por aquelas pessoas ali dizendo por que estavam usando drogas, por que saíram de casa. Dizendo, basicamente, sobre seus pais. E a palestra que os irmãos trouxeram aqui agora veio completar o que é preciso dizer. Para manter nossos filhos longe das drogas, que é o desafio, né, daqui, que nós viemos falar com vocês, é preciso fazer tudo isso que eles disseram aqui e muito mais, estar de joelhos na presença de Deus, porque o mundo está cada vez pior. E por onde nós passamos, vemos os nossos filhos com possibilidade de se envolver no mundo. Então, o tempo que nós temos aqui é muito pouco para podermos conversar, porque esse assunto não pode ser pontual, ele não pode acontecer de vez em quando, mas nós estamos precisando falar mais disso. Lá no congresso, esses congressos nós realizamos vários durante o ano, aqui, fora daqui, e vamos trabalhando. Os não crentes estão pedindo posicionamento dos crentes. Por favor, venham e nos digam o que vocês fazem lá, que as pesquisas, a última do CEBRI de 2013, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, está dizendo que 81% dos jovens pesquisados, 2.000 e poucos jovens, que têm religião, não se envolvem com álcool e drogas. Isso não é para dar glória a Deus? Então, glória a Deus por isso, mas nós estamos fechados em nossas experiências, em nossas casas. Nós estamos fechados, né? Nós estamos querendo Jesus, desculpe, irmãos, mas só para nós. Nós precisamos mostrar ao mundo que o Evangelho é o melhor tratamento. A palavra de Deus está escrito aqui. O que eu vou dizer, o que o irmão Noel e o irmão disseram, é isso dentro da palavra. Nós não podemos, às vezes nós subestimamos o nosso conhecimento, a nossa capacidade, o que nós temos. E muitas vezes, às vezes nós vemos crentes se envolvendo com o mundo, pais, achando que está monótono, que nós precisamos aprender mais lá fora para ensinar nossos filhos, nós precisamos ter experiências, ir lá. Não precisamos, não. Nós precisamos aprender mais de Deus para seguir com eles, como foi dito aqui, para saber onde eles podem entrar e onde vão fazer diferença e onde nós fazemos. Então, eu tenho um coração muito alegre. Eu vou estar falando e falo para 500 mil pessoas nesses congressos, da experiência de família, o que o familiar deve fazer. Mas aqui eu estou emocionada e me sentindo muito melhor com vocês aqui, no ambiente, na minha casa, do que eu estar lá. Lá é muito diferente de estar. Então eu sei que aqui eu estou em casa, eu posso falar desse Deus que fez na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família e que faz. Então, não pode ser diferente. Então vamos estar começando. Eu comecei meu trabalho na área de alcoolismo e outras drogas, na Petrobras, onde eu trabalhei por algum tempo e me aposentei, mas começando lá, implantando a recuperação de empregados, aqui no Rio. E por longos anos, né,
aposentei com 29 anos e 6 meses, então, por longos anos, trabalhamos ali na recuperação de empregados, com uma equipe muito boa. E Deus nos abençoou grandemente. Foi isso que Ele me mandou fazer e Ele, então, abençoou. E essa experiência, né, a empresa foi nos capacitando e nós fomos trabalhando. Me aposentei em 97 e fiz um outro concurso para a Secretaria. Estou nesse centro de recuperação de álcool e drogas da Secretaria de Saúde, ali na Rua Dona Mariana, Botafogo, gratuito, público, para todos, se vocês irmãos tiverem para indicar. E estou também numa consultoria, que é Evolução Clínica e Consultoria, na área de consultoria a empresas, na área de tabagismo. Eu faço o atendimento a quem quer parar de fumar, a quem quer parar de beber, a quem quer parar de usar outras drogas, e também a família. Meu maior trabalho mesmo é na área família, recebendo a família que chega desesperada no centro de tratamento ou lá nessa clínica, pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. Eu encontrei um baseado, uma coisa, um negócio que cheira mal, encontrei dentro de casa, o que eu faço com isso? Eu vou bater, vou matar, vou expulsar de dentro de casa. É um completo desequilíbrio. E então nós conversamos com essa família, abraçamos ela, porque ela chega lá com esse sentimento: onde eu errei? O que eu fiz de errado? O que eu devia fazer e não fiz? Então nós acolhemos essa família porque ela está sofrendo e muitas vezes a sociedade não respeita a família e não dá valor à família. Acha que ela errou mesmo, que ela devia ter feito diferente, que ela em algum momento ela errou. E na verdade nós vemos que ela não tem essa culpa, porque muitas vezes a culpabilização paralisa e deixa a pessoa dentro de casa sem procurar ajuda. Então nós tentamos transformar e temos conseguido em responsabilidade. Que responsabilidade, que contribuição essa família deu para que chegasse esse momento? Certamente tem. Isso a família não gosta muito de ouvir. Ela acha que não, eu estou vindo aqui por causa do meu filho, do meu marido. Não, eu não tenho problema com isso e nem tenho nada que me tratar. Porque a proposta é que você, já que você veio, você fica e nós vamos conversar mais para saber onde é que está a questão. O que aconteceu nessa família? Não é só o problema da família. Há muitas famílias que chegam e dizem: eu fiz tudo certo, por que deu errado? A palavra de Deus nos fala, né, de Sansão, lá em Juízes, que a família de Sansão disse a ele que fizesse dessa maneira, que obedecesse aos pais, que fizesse, e ele também fez errado. Ele desobedeceu, ele comeu, né, coisa que não devia comer, não estou me lembrando agora, mas ele de coração orgulhoso. Inclusive o pastor Eduardo Pedreira fala no seu livro sobre essa experiência de Sansão, uma experiência maravilhosa. O livro dele, Orgulho e Humildade, eu vou passar ali depois, os irmãos vão estar vendo. Outro livro que tenho aprendido muito é do pastor Israel Belo de Azevedo, que é O Mito da Família Perfeita. Excelente, um maravilhoso livro para nós aprendermos um pouco mais. Então, essas famílias, quando chegam, elas são recebidas como parte do problema que ela vem trazendo para que a gente possa fazer. E os crentes? Nós da igreja, como fazemos para os nossos filhos estarem longe das drogas? Nós acreditamos que seja viver esse relacionamento da forma como Noélio e Josélia disseram aqui. E isso é uma forma de prevenção. Mas vou começar mostrando o slide, para a gente conversar. De olhos bem abertos, a família, o melhor agente de prevenção a tudo de ruim. Nós não temos muito tempo para estar, né, teorizando e discutindo sobre a família. Mas, irmãos, nós não podemos perder este olhar. Nós somos as melhores pessoas do mundo. A família de Deus, que temos tudo o que precisamos para vencer, para viver, para ajudar nossos filhos e nossas famílias e ser exemplo do mundo. E isso nós precisamos possuir.
Porque quando nós possuímos isso, nós trazemos credibilidade ao que vamos falar com o nosso vizinho, com o nosso amigo, no local de trabalho. Nós vamos dizer, não arrogantemente, nem vaidosamente, né? Mas eles vão ver, né, a diferença. Então, os olhos da família têm que estar, bem abertos. Nós costumamos achar que, como crentes, não precisamos fazer muita coisa. Não precisamos nem ter muito bom relacionamento em casa. Não precisamos fazer muita coisa, porque Deus faz, Deus toma conta, Deus dá conta, Deus abençoa. Não é muito por aí. Deus faz tudo isso, mas Ele nos usa para fazer. Então, é de olhos bem abertos, porque nossos filhos, nós mesmos, né, costumamos ver, andar por aí e sermos contaminados pelas coisas desse mundo. E hoje é muito mais as drogas, né? Muito, muito diferente. Pode passar. Então, vamos olhar nos 3 níveis: uso, abuso e dependência. O uso de drogas, ele começa na família. E isso é muito difícil, às vezes, as famílias ouvirem. Nós temos a cultura brasileira, principalmente, é de medicação. É de termos uma farmacia em casa. Quem é que não tem uma farmacia em casa? É difícil não termos, não é? Uma farmacinha. E nós vamos, muitas vezes, nos esquecendo e usando medicação para os males emocionais, sentimentos, não é? Vamos usando. Está com dor de cabeça? Meu filho chegou da escola, está com problema? Toma um remedinho. Isso vai passar, toma um chazinho e tal. E o remédio maior não é esse. O que vai dar conta é conversarmos, é saber o que o outro está sentindo. O que aconteceu hoje para você estar assim? Você está meio estranho hoje, o que aconteceu? Então, nós nos acostumamos muito, foi passada essa cultura de resolver as coisas com remédio. Quando aparecem as drogas na vida dos adolescentes, seja álcool, seja maconha, que o álcool é o mais usado hoje, depois, né, vem a maconha, eles dizem assim, eles estão dizendo que é para eu resolver um problema, estou aborrecido mesmo com meu pai e com a minha mãe hoje, estou com isso, com aquilo. Então deve ser isso, essa coisa que eu estou acostumada a tomar uma bolinha em casa, então pode ser que dê resultado. Então começam a se drogar ali pelo modelo que está no inconsciente. Gente, isso não falha, isso tem acontecido muito. Eles dizem assim, mas lá em casa as coisas se resolvem assim. Tá aborrecido, não fala. Deixa, cada um vai para o seu quarto, vai para a sua televisão, vai para os seus esconderijos. E quando chega no grupo, né, de pares, para pertencer, para começar a lidar com o mundo, com as frustrações, com o não, com o sim, os filhos não estão preparados para dizer não. O abuso, então, tá isso mesmo. O abuso é quando vai aumentando a quantidade, tendo prejuízo sem ver o prejuízo. Então, esse que vai sendo, né, o uso abusivo de drogas. Então, nós temos que trabalhar para que não chegue ao uso, que nós vamos estar mostrando daqui a pouco. E a dependência? Nós temos pelo menos 80% do uso de drogas no abuso. Uso e abuso, 80% de pessoas. E na dependência, mais ou menos 20%. E fazem tanto barulho, não é? Fazem tanto mal. A dependência é muito mais difícil de ser tratada. Estando dependente, ele vai ter muito mais problemas, porque ele vai precisar de medicação, pode ser uma vida inteira, tem uma vida estabilizada até, mas com mais problemas. No abuso, já começa a ter muitas sequelas. Os maiores acidentes hoje nos finais de semana na Barra da Tijuca são de sábado para domingo, de sexta para sábado, quando os jovens abusam. Eles não são dependentes no sentido de que não perderam o trabalho, não perderam família, estão estudando, não perderam escola. Aí, isso que a gente chama, né, de critérios para ser dependente ou usuário abusivo. Então, mas estão abusando e estão tendo problemas, né? Então, é onde está a maior parte da nossa população. Então, é prevenção. O objetivo da prevenção, essa principalmente é primária, né? Vamos ler comigo? Quem pode ler? Impedir
Então, impedir é o uso. Então, a prevenção primária, gente, o que eu posso fazer para impedir meus filhos, meus colegas, o que eu posso ajudar alguém para não usar drogas? É impedindo. Retardar o uso. Quer dizer, hoje a infância, né, está começando a partir das crianças de rua, 9 anos. Mas classe média, 11, 12 anos. E já está cada vez aumentando mais. Então, o objetivo é reduzir, se já estiver usando, reduzir, minimizar os males, quer dizer, entrar em tratamento. Quer dizer, é papel da sociedade. Não dá para ficar esperando que alguém faça por nós. Não dá. Estão pedindo, instituições religiosas, façam alguma coisa também, para que nos ajudem do lado de cá, que está realmente muito pesado. Ontem nós tivemos uma mesa no final sobre narcotráfico no Rio de Janeiro. É de doer o coração, doer tudo. Sai de lá mal. Porque se a gente ouvir e não crer em Deus, a gente não põe o pé ali na porta. Tanto como a gente ouviu como está o Rio de Janeiro e qual o risco que nós corremos com a questão de drogas. Não dá para nós ficarmos mais, né, dentro de nossas casas, né, fazer uma tenda para cada um de nós e ficarmos lá protegidos. Não dá. Nós temos que sair no mundo. E sair no mundo para fazer diferença, para levar conhecimento, levar a salvação às crianças, adolescentes, fazermos os projetos sociais que as igrejas precisam entrar nessa área. Mas é tão emocionante falar nisso, e eu falo disso com carne mesmo e alma, que eu falaria o dia inteiro e tentaria envolver vocês em projetos para que a gente possa trabalhar cada vez mais. Então, a prevenção primária intervém antes do uso. Então, para promover a saúde integral e proteger contra o dano. A droga age no cérebro. É imediatamente no cérebro. Qualquer dela. Seja o álcool, que vai imediatamente para a corrente sanguínea, inalada, cheirada pela via sanguínea, fumada. Qualquer uma delas é para alterar o comportamento. Nenhuma droga é usada para você ficar igual ao que estava. É para produzir alguma coisa. Então, quando te oferecem uma droga, se oferecerem, vocês jovens e adultos estão aqui, não pense assim, não dá nada não dá nenhum barato. Começa a dar qualquer. Uma dosezinha de bebida já dá, como eles dizem, aquela tonteirinha, aquela coisinha gostosa, que se for gostosa, realmente essa pessoa tem a probabilidade de querer repetir, porque o seu cérebro vai ficar sugerindo que você beba mais uma dose, mais um pouquinho, porque te deixa... Por quê? Porque dá prazer, relaxa, melhora, né? A maconha, inclusive, para os jovens dizem que melhora o estudo, melhora em mais ou menos 2, 3 anos, depois te tira tudo o que te deu. O álcool melhora o sexo, melhora a relaxar, desinibe para chegar, né, conversar com as pessoas, dizer o que pensa, ou dizer o que pensa no sentido bom e no sentido ruim. Então, elas são usadas para algum motivo. E como nós, muitos crentes a gente tem encontrado, que não sabem disso, ou às vezes não quer saber, fazem, né, o olho fechado para isso. Pensando, na minha família não tem problema, eu estou na igreja. Não, nós temos que ser agentes de prevenção, onde estivermos. Nós precisamos ajudar a estar prontos, preparados com a palavra de Deus, né? E o conhecimento, habilidade e atitude. É o que nós precisamos para viver melhor, né? Habilidade para lidar com isso, com esse assunto, com outros. Eu vou começar a querer água, pastor, arranjar um pouquinho para mim. A prevenção secundária intervém na tentativa... Obrigada. Tá bom, obrigada. Vocês já leram ali. Pastor, eu tenho que me dizer a hora, tá? Por favor, me diz mesmo. Que eu preciso estar lá meio-dia. Quando alguém já começou, se vocês têm essa questão em casa ou com alguém conhecido,
já começou o uso, já está trazendo problema. Então, vamos agir na prevenção secundária. Secundária, né? Segundamente, depois. E isso, vamos tentar evitar o agravamento. Vamos tentar levar informações, conhecimento para a pessoa parar onde ela está. E isso, né, requer habilidade. Pode passar, por favor. A prevenção terciária é para evitar que chegue lá no hospital, limitar as consequências e favorecer a instalação de uma situação de equilíbrio. Quer dizer, passou aí da questão só do abuso. Aqui na prevenção terciária, volta um instantinho, é para, na verdade, evitar que agrave mais ainda o quadro. Mas sempre tem volta. Não é uma coisa que vocês possam ficar tão assustados ou preocupados que não vai acontecer, meu filho usou drogas, está usando, fulano está usando, não pode mais andar com aquela pessoa, com aquele coleguinha que está usando. Nós temos usado, inclusive, as técnicas de trazer os colegas, que mesmo que a gente saiba que use drogas, para junto. Dependendo, né, do ambiente e das consequências. Tem que ter pelo menos um mínimo de prevenção. Vai trazer para dentro de casa quem já está envolvido com o tráfico, mais coleguinhas de escola, né, que estão no início do uso. Nós temos que mostrar amor e experiência para evitar o hospital. Então, aonde nós vamos prevenir? Isso aqui, irmãos, eu tiro de material de pessoas não crentes que estão pedindo que as instituições religiosas façam prevenção. Por favor, pode passar, irmão. A problemática atual, né, que a adolescência é esse período aí de extrema vulnerabilidade. E as crianças estão entrando mais cedo nessa fase. O segundo aí, que é o aumento galopante do consumo de drogas no Brasil, nós estávamos em 1997 no 63º lugar em uso de drogas. Hoje, em 2005, é novinho isso, a Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química da Prefeitura trouxe esse dado, nós estamos em segundo lugar. É muito pouco tempo, né? 97 para cá? É demais. É demais, não, a gente está vendo que está demais. Então, a experimentação está se dando cada vez mais cedo, né? 9 a 14 anos já fizeram algum tipo de droga. A importância de focalizarmos os riscos existentes no uso e abuso de drogas. Existe risco no uso, abuso e dependência. Não, é como eu falei, não é nada ingênuo. Pode passar. Pode acontecer que você seja um predisponente a fazer uso abusivo e dependência. Que isso não acontece com todo mundo. Principalmente no álcool. Mas em outras drogas, maconha, cocaína, tabaco e outras, a dependência é quase que imediata. Dependendo do ambiente psíquico dessa pessoa, dos seus fatores psicológicos, como é que ela lida com a vida, enfrenta a vida, ela pode achar na droga uma coisa muito boa. Começa a dar prazer, depois é fuga, prazer, desprazer, ficou. É um negócio muito rápido. O álcool não, é muito mais, por ser lícito, né, e muito incentivado o seu uso, as pessoas estão usando cada vez mais. É a droga mais utilizada no mundo, que é o álcool. Mas ele lida com a outra questão cerebral. Para ele se tornar dependente, ele precisa ser predisponente, ter fatores não genéticos. Não há hereditariedade genética. Eu sou filha de alcoólico, você é alcoólico. Não é isso. É muito mais herança de hábitos. Mas, enfim, o álcool é uma droga que ela atua diferente no cérebro. Então, ela dá muito mais tempo de sair, né, de não se tornar dependente do que as outras. E isso é um assunto para a gente estar conversando em outro momento. Como uma família caminha para as drogas, é isso, irmãos. Eu posso deixar a cópia aí para os irmãos pegarem, por favor, pode passar, que não. Posso falar, irmão? Então, como uma família caminha para as drogas. Eu estava ouvindo eles falarem aqui, é tudo isso e mais um pouco, talvez eu tenha repetição.
Essa história de nunca fazer refeições juntas, não sair para passeios, castigar os filhos em público, mas nunca elogiar ou reforçar seu comportamento positivo, vocês já ouviram aqui? Sempre resolver os problemas dos filhos, não deixando que eles aprendam a tomar suas próprias decisões. Como Josélia falou, vá com ele. Você pode achar que não vai dar certo, mas vai com ele. Nunca permitir que os filhos sejam expostos ao cansaço, à aventura, às mágoas, aos riscos, às provocações, aos fracassos, às frustrações, às decepções. Eles precisam passar por experiências deles, que vai ser diferente das nossas, mas acompanhando. Existe um outro trabalho, irmãos, que um estudioso, um cientista falando assim, ensinar prevenção não é dizer como os pais dizem para os filhos, você vai, papai, eu vou em tal lugar, ele disse, tá ok, mas veja lá, a hora que você vai chegar, hein? Veja lá o que você vai fazer, hein? Essa é a educação que nós aprendemos para dar nossos filhos. E esse cientista, né, que lida com adolescentes, cientista no sentido de comprovar os estudos, né? Ele diz assim, não, isso não é prevenção. Ensinar a prevenção é ir junto. É saber o que foi, como é que você se sentiu, é fazer o que não era. Josélia estava dizendo aqui, oh, meu Deus. É assim, Noélio mesmo, assim, papai, eu vou lá no show. Sim, tá bom, se você precisar de mim, eu estou com o celular ligado. O coração deve estar muito... E a gente deve fazer o possível de ter programações, o máximo possível para eles não lembrarem que existem outras. Enfim, mas se houver, que vá com um grupo, que vá com gente conhecida, que vá lá conhecer, que vá junto, a gente fique na porta. Algumas vezes nós já fizemos isso, nossos filhos, quero ir em tal lugar, tá bom, tal hora eu vou te buscar, eu vou estar lá. E eu estou aqui orando, né? Aí acontece alguma coisa no caminho, desiste, volta, Deus manda voltar. Então, irmãos, aquelas que nós... Volta lá um instantinho, irmão. Que é a coisa do nunca fazer isso. Nós vemos muitas famílias distantes dos filhos, que a programação dos jovens não encaixa velho, né? Coroa, mãe, pai. A programação dos idosos na igreja, ou idosos, né? Adultos, né? Não, acho que dizer, todas as idades. Nas igrejas a gente vê um mapa disso. Como é que nós estamos divididos dentro da nossa própria igreja? Imagine, então, será que nós estamos trazendo o modelo da família para a igreja ou da igreja para a família? O que nós estamos fazendo? E isso é recomendado por quem não tem uma direção de Deus. Então, o científico com o religioso estão cada vez mais próximos, né, querendo que isso se junte, mas nós aprendemos que é para separar. E precisamos fazer alguma coisa, irmãos. E digo isso porque isso foi para ontem. Hoje nós estamos atrasados. O pastor estava falando no início que está dessa maneira. Eu falei, pastor, você está fazendo. Mais importante que nós estamos aqui hoje. Pode passar, irmãos. Sempre pôr em ordem o que os filhos deixaram para trás e nunca incentivá-los a aceitar responsabilidades. Os filhos hoje, da classe média, provavelmente não têm tarefa em casa. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso é para menino fazer, isso não é para menino fazer. Isso é menina não faz. Não tem compromisso, ele só pode ter. Ele só pode ter. E a gente acaba entrando nessa onda e não ensina a ser responsável, a ser participante da família. Ele vai encontrar isso. A gente vê que os outros falam, o seu filho é maravilhoso, nos ajuda aqui, faz isso, faz aquilo, né, para onde vão com os grupos de adolescentes e tal. Mas em casa, por quê? Ele foi aprendendo assim. E assim ele vai ficando cada vez com mais espaço para ir embora. Proteger os filhos demasiadamente, não ensinar o significado da palavra consequência. Tem consequência, né? Fazer os filhos acreditarem que os pais são perfeitos e não cometem erros. Isso nós fazemos, normalmente, quando nem pedimos desculpas pelos nossos erros, porque nós somos perfeitos, né? Vai dando a ele a errônea ideia de que ele também vai ser perfeito. Então, ele precisa dizer para o pai que errou. Nem precisa dizer nada para ninguém do que ele faz. Aquele problema, não tem problema, né? Nós estamos aí, vai ficando, né, aquele vácuo, aquela divisão. Nunca dizer aos filhos o quanto os amam e não conversar sobre os próprios sentimentos com eles. Nós
como perfeitos, não vamos ter sentimentos ruins, né? Só vamos ter bons. E eles ficam, né, tendo aquela imagem de que eles também vão precisar ser assim. Sempre esperar o pior dos filhos, nunca crer que possam ter feito algo errado. Nós aprendemos muito com nossos filhos, não dá para falar muito de experiência, mas eles nos dizem muito como nós devemos tratá-los. E essa questão do elogio, né? Questão do... nós estamos sempre dizendo, vai acontecer isso, hein? O pior nós estamos esperando. O caos, esperando deles. Mas há muitos pais que dizem assim, mas no meu tempo não era assim. Gente, não funciona isso mais. Não funciona mais na família. Nós dizermos, do meu tempo eu era assim, mas vai assim, eu vou fazer com você. Mas também não é perder o limite totalmente. Como nós vemos, né, na nossa cultura familiar, após a Revolução de 64, nós vemos um boom aí de falta de limites. Os psicólogos mesmo divulgaram, e vem, né, a literatura divulgando, cuidado, não castigue, não faça isso, não frustre seu filho, não faça dessa maneira ou daquela. Então, a gente percebe, estudando, que a família, perdendo o rumo, ficou perdida. Não sei se isso é limite, se isso é castigo, se é aquilo, se a Bíblia diz que é para bater, como é que bate, se é assim ou se é assim. Gente, é verdade, e é essa a nossa realidade. Mas nós podemos, de onde estamos, fazer diferente agora. Podemos fazer muito, muito diferente, mudar essa coisa, porque nós não podemos viver com a cabeça que nós tivemos, porque, inclusive as experiências da Bíblia, com Sansão, com Davi, com Timóteo, nós vemos que funcionava ou não funcionava, mas era daquele tempo. Hoje nós não temos droga na esquina. Naquele tempo não tínhamos droga na esquina, não tinha esses malefícios tão grandes, tanta violência, como nós temos hoje, né? Cada lugar. Então, esses são o comportamento dos pais. Será que nós estamos aí, nesse comportamento? Se estivermos, vamos ter muita dificuldade com os nossos filhos. Aí sim, nós não vamos mantê-los mais perto das drogas, ao invés de manter longe. Radical, né? Esse é inflexível, não admite o comportamento, né, considerado errado, toma atitudes drásticas, sem o apoio da família, a tendência é que o filho se envolva mais. Esse familiar distante, que põe hierarquia na família lá. Você, sua mãe é aqui, né, o pai, mãe e filho. Então, é aquela hierarquia que ajuda a separar. Que você só fala comigo se falar com seu pai, se fala com a mãe, se a sua mãe deixar, isso assim, fica essa coisa dentro. Os filhos chegam para nós e dizem assim, afinal, eu quero que eles resolvam lá qual é o que eles querem dizer para a gente, o que eles querem de nós. Irmãos, eu ouvi outro dia uma médica falar, até no rádio, na Rádio CBN, falando de manhã, presidente do NEPAD, que é o núcleo de atendimento de drogas aqui em São Cristóvão, que, infelizmente, o tráfico tem regras claras, muito claras, para se viver lá. E a família não tem regra clara, só tem regra escura, na verdade ela quis dizer, porque nós não temos regras. Agora, quando os jovens, os adolescentes chegam lá, tudo claro, aqui é assim, 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 assim como funciona. Nossos filhos ainda reclamam, por mais que eu tenha aprendido e que temos vivido com eles, com regras claras, eles dizem, mamãe, tem alguma coisa que você não esclareceu ainda na família. A sua história, como é que foi, você precisa passar mais isso. Papai, como é que foi isso, como é que foi aquilo, como é que se lida com o dinheiro, o que é que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo. Irmãos, eles precisam, eles pedem isso, pedem limites e pedem regras claras. Mas é claro, você, mas eu já faço isso tudo, mas ele é assim, assim, assado. É o coração, como o Sansão, a gente estava dizendo e lendo sobre Sansão. Os pais fazem tudo certo e às vezes, né, o coração deles precisa ainda da potente mão de Deus. Os pais liberais. Percebe que tem problemas, que a situação está ruim, que está tendo problema, mas não toma nenhuma atitude. Ele tem que passar por todas as experiências são válidas. O jovem tanto pode encontrar sozinho os seus próprios limites, como pode se perder. Essa é realmente
a necessidade de nós pensarmos. Imagino vocês estão viajando aí por suas experiências, pensando de como, né, estão e o que podem mudar. Pode passar, irmão, depois vocês podem ter o trabalho. Aqueles pais alienados, olha lá onde é que ele está. Em cima do mundo, deitado, e o mundo está acontecendo. Não é possível, irmãos. Finge que não percebe o que está acontecendo, acha que é coisa é própria da adolescência. Rebeldia, criação, desrespeito, o que mais? Um montão de coisa. É próprio da adolescência, ele tem que ser assim. Não posso contrariar. Ele não pode ser contrariado. Se ele for contrariado, ele quebra tudo. É assim que a gente ouve. E aí quebra tudo e tal. E aí os pais liberam. Não, pode fazer tudo. O resultado é horrível para ambos, né? E aí essa alienação para ninguém ela é boa. Voltou para o liberal alienado, compreensivo. Vamos ver se no compreensivo a gente encontra, né, uma coisa um pouquinho melhor. Procura abrir e manter o canal de diálogo. Está um pouquinho mais aproximado do que a gente quer, né? Não é? Busca orientação de profissionais. Na maioria das vezes o jovem consegue se livrar do problema, qualquer que seja o problema. Porque o primeiro problema mal solucionado, irmãos, ele leva o jovem a ter... E nós mesmos, né? A ter uma visão de que os outros vão ser daquela maneira. Meu pai agiu assim, minha mãe agiu assim dessa maneira. Eu nem vou falar mais. Muitos pais dizem que são controladores ao extremo. Eles chegam, né? Com os olhos meio vermelhos. Você já estava fazendo isso, né? Ele estava até com vontade de dizer o que estava fazendo. O que foi, o que aconteceu. Podia ser até que bebesse. Mas ele se fecha, normalmente se fecha. Mas a família, na ânsia de controlar, ela fica cheirando, olhando no olho, olhando nas roupas, nas mochilas, olhando tudo, achando que esse é o trabalho que deve ser feito. Não, esse não é o primeiro, não. O primeiro é a aproximação. Esse pode até acontecer, porque ele precisa saber. Você não pode mexer nas coisas sem o outro saber. Precisa... se você continuar com esse comportamento, eu vou começar a olhar onde você vai, o que você tem nas bolsas, por onde anda, quem é seu colega, por onde você vai. Aí sim, pode começar, né? Porque aí é respeito. Porque se a gente desrespeitar, a gente é desrespeitado. Mas esse controle de ficar procurando, você afasta. O que mais nós fazemos? As mães de adolescentes, principalmente, que chegam no desespero maior, é dizer assim... Eu vou abandonar, eu vou para lá, eu vou fazer, não quero mais saber, eu vou fechar meu quarto, eu vou viver lá no quarto, vou pegar todas as coisas da casa e colocar dentro do quarto, porque roubam, porque faz e acontece, e a gente tentando tirar, às vezes, o que eles não têm para dar, que são os sentimentos. A família está tão fragmentada, cortada, sangrando de dor, e que acha que a dor dela é maior que do outro. Que o outro que usa drogas ou está com tal comportamento não tem sofrimento. Mas, na verdade, a gente procura mostrar que não dá para fazer um trabalho se não fizermos essa aproximação. Dela primeiro com ela, o pai também. E o que mais a gente vê são as mães mesmo. E o que a gente sente muita falta é dos pais. Os pais homens, que é uma grande referência para os meninos hoje. Eu faço até um desafio aos pais, que tenham mais atuação na vida dos filhos. Não deixe só para as mães. Isso é uma realidade. Lá, nós temos 50 pessoas em grupo, 2 pais. O restante. Isso é na escola, né? Na igreja, e nós precisamos cada vez mais da atuação dos pais. Bom, esses fatores de proteção contra o envolvimento com droga, gente. Essa estabilidade tão requerida, estabilidade emocional e social, familiar e social. Vamos procurar isso, nós vamos estar mantendo nossos filhos longe das drogas. Alto grau de motivação para viver, família se interessando pelo que os filhos fazem e vice-versa.
procurando saber. Outro dia eu tive uma reclamação do meu filho, falando assim, eu fui escolher isso, escolher aquilo, mas você não disse para mim que eu podia ter feito aquela profissão, porque eu gastei um tempo lá, depois voltei, agora, graças a Deus, está fazendo medicina, e terminando. Então, ele disse, falei, desculpe, meu filho, foi agora, esse mês passado, eu não sabia nada de profissão, eu não sabia dizer. Eu fui junto com você, estudei, fomos juntos procurando. Aí ele falou assim, mas quando foi com meu irmão, que ele chegou de fora e você sentou com ele e abriu o computador e mostrou várias profissões, porque ele disse que não sabia o que escolher. Só comigo que você não disse. Falei, piorou ainda. Aí eu disse assim, tá bem, meu filho, desculpa mais uma vez. Eu falei porque seu irmão pediu. E eu, então, disse que não sabia o que fazer, mas eu mesmo tomar a atitude de fazer, a gente fica pensando que eles sabem tudo, que eles não precisam dessa ajuda. E, na verdade, E aí já está se formando e falando. Diz, não, mamãe, eu já desculpei. Não tem problema, você fez muito mais, esquece isso. Mas eu só estou lembrando que você deve falar isso para as suas famílias. Muito obrigada. E esse forte vínculo pais e filhos, é desse vínculo que eu estou falando. Esse vínculo que eu tenho com ele, que eu construí com eles. Eu e o pai também, graças a Deus. Então, se eles têm um vínculo, onde eles estiverem, eles vão lembrar da consideração, do respeito, isso que faz parte desse vínculo. Do amor, do respeito, pelaquela figura que não é autoritária, mas tem autoridade pelo que é. Porque o autoritário, ele quer ser. E quem tem autoridade é conquistado, é pelo que é. Nós respeitamos alguém pela autoridade. Uma autoridade nesse assunto. Porque ele é considerado, tem o que dizer quando eu procuro, tem o colo para me dar quando eu preciso. Disciplina e monitoramento constante por parte dos pais. Não tem essa, irmão. Uma senhora, uma das primeiras pessoas que eu atendi na empresa, uma mãe falando que o filho de 13 anos, ela morava aqui mesmo, dizendo, meu filho está com 13 anos e chega às 3 horas da manhã e eu vou dizer para ele, ela estava sozinha já, falta da presença do pai também é um grande problema, prejuízo nas famílias. E ela disse assim, e ele me bateu, e me empurrou, e foi me chutando porque eu não tenho que dizer a ele a hora que ele tem que chegar. Então, quem precisava de tratamento primeiro, era ela. Enfim, ela foi encaminhada e fomos atendendo, e ele melhorou um pouco no respeito. Mas foi criado assim, diz, você é o rei, faça o que você quiser. A casa é sua, a família é sua. Tem famílias, irmãos, que passam até os bens para os filhos em vida. E a gente tem casos de familiares, de pais e de mães que ficam na rua. Não tem? Mas onde você morava? Não, eu passei para o meu filho, porque não dá problema no futuro, depois que eu vou morrer mesmo, é dele mesmo, bem, eu passei logo. E aí acontece muito, isso não é raro não, de ficarem com o uso de drogas, com comportamento alterado, perderem a casa para morar, os pais perdem a casa para morar. Esse assunto é muito grave, ele não é um assunto assim, que a gente possa estar... Assim, eu digo, perdendo tempo, ou então tratando superficialmente. É um assunto que hoje está na nossa porta, batendo na nossa porta. Faça alguma coisa, porque senão eu vou entrar aí, mas é para destruição. Então, vamos nos antecipar. Ser exemplo de fé e experiência com Deus. Essa aí eu acrescentei, e se puder acrescentar, porque normalmente... nós não usamos esse material, falar exemplo de fé e oração, experiência com Deus. Mas eu estou até tirando um pouco, repensando muito isso, porque há alguns palestrantes crentes que eu conheço, que trabalham nessa área, que estão ousando em falar mais disso. E nós estamos ousando. E eu pensei assim, essa aí eu vou deixar pronta para eu usar, para a próxima, onde eu vou ao ambiente não crente, vou dizer disso. E se nós vamos falar para os outros que tenham, vamos usar a nossa experiência de fé e de oração. Quando a coisa estiver muito difícil na obediência, os filhos não estiverem obedecendo, ou os filhos que estão aqui, seus pais não estiverem
tendo o comportamento que você espera, converse com eles, peça a Deus, ore também. A influência positiva da religião na vida do jovem. Irmãos, isso é pesquisa também recente. Eu peguei os dados de 92, mas ela já foi refeita em 2003 por esse centro, o CEBRID, né? Centro Brasileiro de Estudos de Informação sobre Drogas. Então, entre esses estudantes, foi feita essa pesquisa, em 15 cidades brasileiras, mostra que jovens praticantes de atividades religiosas tendem a um menor uso de álcool e drogas. Então, eu estou dizendo aqui o que a ciência já está dando valor, muito valor à religião. A gente precisa falar de religião. Aqui nós falamos de Jesus, né? Nós sabemos que é Jesus, né? O dono da nossa, o autor da nossa fé. Mas, enfim, nós usamos a linguagem de religião ou religiosidade para mostrar a importância, para abrir a porta, para que entrem e perguntem a razão da nossa fé. Então, pode passar, irmão. A prevalência do uso do álcool, 50% de protestantes usavam álcool, 50% em relação aos católicos, que era 75%, aos espíritas 75,2%, aos ateus 94,5%. No uso de álcool. Então, nós encontramos jovens, né, nesse universo de 2000 e pouco, 50% usando álcool. Nas outras religiões tem mais. Isso vocês podem também encontrar pela internet. Colocar lá no Google, pesquisa drogas e religião, vocês vão encontrar muita coisa já e em outros assuntos também. E não foi detectado bebedores excessivamente entre os protestantes e espíritas. Quer dizer, bebedores excessivos quer dizer que já estão na dependência, passando do abuso para a dependência. Mas abusando, já temos pelo menos 50% dessa pesquisa. Conclusão: o uso de drogas é modulado por normas, valores e práticas grupais, tanto do grupo familiar como de grupos extrafamiliares, amigos, religião. Então, irmãos, é possível modular o uso de drogas por normas, valores e práticas grupais. Então, o ambiente de família, o ambiente da igreja, é o excelente, é o mais que excelente lugar privilegiado de prevenção às drogas. Estar atento às atitudes, né? Estar alerta ao meio ambiente, estar por perto nas atividades, ser assertivo na relação. É só para estar concluindo, acho que não tem mais, não tem? Essa é uma história, nem sei se todos concordam, mas é que as pessoas que têm problemas com drogas se arrependem, dizem: se eu fosse criar meu filho de novo, cuidaria da autoestima primeiro e da casa depois. Faria mais pinturas com o dedo e apontaria menos o dedo. Disciplinaria menos e acalentaria mais. Olharia menos para o relógio e mais para ele. Pararia de ser séria e brincaria seriamente. Quer dizer, falar as verdades brincando, né? Dessa forma. Daria menos safanões e mais abraços, falaria menos e diria mais. Tomaria para modelo menos o amor ao poder e mais o poder de amar. Amor, atenção, monitoramento, orientação e resgate. Precisando de ajuda? Vamos resgatar.